Eu escrevi esse livro, chama, dá para pegar aí no telão? Melhor aonde aqui? Eu escrevi esse livro que se chama As 70 Semanas. Esse livro, ele é revelador quando se trata dos sinais da volta de Jesus. E tudo que eu vou falar está nele hoje. Esse livro custa R$30. Você que está em casa participando da nossa reunião, se você quiser adquirir, só mandar uma mensagem no 3763 3778 e falar: eu quero adquirir o livro As 70 Semanas. Um será levado e deixado o outro, e o outro será deixado. Mateus 24, 21, por favor. Porque neste tempo, repete comigo, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Quero ler esse texto de novo com você. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e não haverá jamais. 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até quem? Até os eleitos ou até os escolhidos. Pode se sentar, por favor, verso 21 de novo. Porque neste tempo, muda a tradução, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que vai acontecer dias difíceis e ruins sobre a face da terra. Tem pessoas que dizem assim: pastor, essa tribulação talvez já tenha acontecido. Não. Essa grande tribulação que Jesus está dizendo que vai acontecer, ela ainda não aconteceu. Já aconteceu guerras, já aconteceu tragédias mundiais, bomba atômica, tragédias nucleares, já aconteceu muita coisa terrível já aconteceu. Mas essa grande tribulação ainda não aconteceu. Ela vai acontecer assim que acontecer o rapto dos escolhidos. É sobre isso que eu quero falar com você. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você é sobre a grande tribulação que vai vir sobre a terra. Olha o que o Senhor Jesus diz: haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, o que vai acontecer na grande tribulação, os olhos dos homens nunca viram, os ouvidos dos homens nunca ouviram, o corpo dos homens nunca sentiram. O que vai acontecer é inédito, nunca aconteceu. Já aconteceu muita coisa ruim, mas como essa tribulação que vai vir, não, nunca aconteceu. É isso que Jesus está dizendo. E jamais acontecerá de novo. Então é um período que o mundo vai enfrentar, que será um sofrimento muito grande. Quem está aí, dá um glória a Deus. Verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. A Bíblia diz que esses dias da tribulação serão dias de um sofrimento tão grande,
que se Deus não fizesse ele ser abreviado, encurtado, diminuído, se Deus não colocasse um fim, nem os crentes escolhidos aguentaria, eles abandonariam a fé, abandonariam Cristo, abandonariam tudo, se esses dias não fossem abreviados. É lógico que nós já temos essa sensação, não sei se você percebe, que a sensação é que o dia está voando. Quem tem essa sensação? A sensação é que domingo de manhã começou e já está de noite, e daqui a pouco é domingo de novo e nós estamos aqui. Não é igual antigamente, que você, por exemplo, no Natal, você ficava na expectativa do Natal, do Ano Novo, e parecia que para cada ano demorava 3, não era? De hoje. Hoje não, hoje nós não temos mais nem graça mais o Natal, o Ano Novo, ou festa de aniversário, porque você acabou de comemorar uma, você está com o gosto do churrasco na boca e já chegou a outra. Você não abriu o presente que você recebeu no aniversário, já chegou o outro, porque os dias estão sendo abreviados. As 24 horas são 24 horas, mas a sensação é de que não é 24 horas, de que é 12. Quem está aí? Mas por que isso está acontecendo assim? Porque já imaginou se o tempo demorasse para passar igual antigamente? Você não aguentaria a luta que você está enfrentando, você não aguentaria o sofrimento, a provação, você não aguentaria. Então, para que esse sofrimento que está testando a gente todo dia, ele passe mais rápido, Deus está encurtando os dias. Por quê? Porque mesmo Deus encurtando, você tem ideia de quanta gente está desviando do Evangelho por causa da pressão, da luta, por causa das lutas dentro da igreja, por causa das lutas com Satanás, as lutas com demônios na família. Você tem ideia de quanto de gente não está aguentando? Você não tem ideia. Então Deus está dizendo que se Ele não pegasse esses dias e não abreviasse eles, você não iria aguentar. Tem gente aqui que a alegria de servir a Deus era enorme, hoje está mais ou menos, amanhã ela acaba. Mas por quê? Porque você não está aguentando as lutas dos últimos dias. Não é nada contra você, o sistema do mundo está funcionando, essas coisas vão acontecer. Você é que precisa se preparar e ficar alerta quanto a isso. Por isso nós estamos estudando sobre os sinais da volta de Cristo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro antes de eu ensinar é que vai haver um período de grande tribulação. Lembra da pandemia? Aquilo foi um insight para tudo que vai acontecer. Homens desmaiando de terror, pessoas fugindo, aquilo tudo que aconteceu é só um ensaio para a grande tribulação que vai vir. Não importa se o governo é A ou B, essa sentença está determinada sobre o mundo. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha o que diz Pedro sobre a tribulação, por favor. 2 Pedro 3:1 até o versículo 8. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Repete comigo: nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Nos últimos dias vai aparecer pessoas zombadores, escarnecedoras, com suas piadas, com seus escárnios. Essas pessoas já existem? Porque nós estamos nos últimos dias. E o que elas vão escarnecer? Verso de número 4. E dizendo, elas vão dizer o seguinte: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Qual que vai ser? Jesus vai voltar nada, rapaz. Olha o escárnio deles, vai ser o quê? Aonde está a promessa da sua vida? Que Jesus vai voltar? Desde que eu era criança eu escuto que Jesus vai voltar. O apóstolo Pedro disse o seguinte: vai aparecer gente escarnecendo e dizendo para você assim: deixa de ser bobo, rapaz, vai viver a sua vida,
vai se divertir, precisa fazer nada para Deus não, porque tudo vai continuar igual sempre foi. São escarnecedores. Pedro já alertou que isso ia acontecer, e eles iam te perguntar assim: desde que o seu pai era vivo, que seu avô dizia que Jesus estava voltando, voltou nada. Quem está aí? Isso é um sinal. Essas pessoas é um sinal de que está próximo o tempo do fim. Continue, por favor. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Continua. Pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: eles esquecem que um dia houve um céu e houve uma terra. Quem dá? Olha o que Pedro está dizendo. Eles esquecem que um dia houve um céu e uma terra que foi destruída pela água. Esse céu e essa terra que nós temos é o segundo. O primeiro já foi destruído pela água e eles esqueceram disso. Quem está aí? Tanto que se você vê o mapa do mundo, se o pastor João puder pegar o mapa do mundo e colocar ali para mim, antes da terra ser destruída pela água, o primeiro céu e a primeira terra ser destruído pelas águas, a terra era toda junta. Por isso que o mapa das nações, você percebe que eles se encaixam, que eles eram encaixados. Por quê? Porque a faixa de terra era única. Você poderia caminhar daqui até o Canadá em terra. Você poderia ir para o Egito andando pela terra. Você não tinha que pegar o mar. O mar não dividia as nações. Por que hoje ele divide as nações? Ele divide porque aquela primeira terra foi destruída pela água. É isso que Pedro está dizendo. Essas pessoas que estão dizendo que Jesus não vai voltar, eles se esquecem que essa terra já foi destruída. O céu e a terra já foi destruído pela água uma vez. Pelo que veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado aonde? Em água. Então o primeiro céu e a primeira terra já foram afogados, eles esqueceram disso, que isso já aconteceu. E hoje nós estamos no segundo céu. Ah lá, veja bem, ali é o mundo junto, né? Ali ele junto, ele era assim, tá vendo? Toda a terra era junta. Você saía do Brasil, ia para a África, tá vendo? Ali o Congo, ali é a África. Ou você ia para a Arábia, você ia lá para cima, para a América, você ia para qualquer lugar em terra. Veio o dilúvio, acabou com essa terra. Quando acabou com essa terra e ela renasceu, põe aí como é que ela ficou. Tem aí? Ela ficou dividida. Antes ela era junta, toda junta. Por isso que os animais que foram para a arca de Noé, eles conseguiam chegar na arca de Noé. Lembra? Porque só Noé e sua família escaparam do dilúvio. Como que os animais chegaram lá? Porque a terra era toda uma terra só. Depois do dilúvio, a Bíblia diz que no dilúvio as águas subiram do abismo e desceram do céu. Elas inundaram a terra e tudo foi destruído por água, foi afogado em água. Põe para mim, João, o mapa de hoje, como que ele é, fazendo favor. Acho que vai demorar, né? Quem está aí? Compreenderam? Então, Pedro está dizendo assim, essas pessoas que estão dizendo que Jesus não vai voltar, esquecem que o primeiro céu e a primeira terra já acabaram. Olha lá como é que ficou. Depois do dilúvio ficou desse jeito. Olha lá, a América do Sul está separada da América do Norte, que está lá em cima, e está separado da África, que está ali no meio, que está separado lá de cima da Ásia, está vendo? Dos países asiáticos que estão lá do outro lado. Então, tudo foi separado porque o primeiro céu e a primeira terra já foi destruída. É isso que Pedro está dizendo. Essas pessoas esquecem que o primeiro céu e a primeira terra já foi destruído. Continua, por favor, o texto sagrado. Quem está em casa talvez não esteja acompanhando os vídeos, mas espero que esteja entendendo. Ora, os céus que agora existem, olha para mim, diga comigo, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora, ele está dizendo assim, o primeiro e o segundo foi destruído por quê? Afogado em quê? Em água. Primeiro céu, a primeira terra. Agora o segundo que agora existe, ora, os céus que agora existem e a terra que agora existe
pela mesma palavra que determinou que o primeiro fosse destruído, a mesma palavra que determinou que o primeiro fosse destruído, entesourou os céus e a terra de hoje para o fogo. O primeiro juízo veio com água, esse segundo vai ver com o quê? Como mamãe já dizia, vovó já dizia, né? O primeiro acabou com água, mas essa que Pedro está dizendo não dê ouvidos a essas pessoas que estão frágeis na fé, fracas, estão abandonando tudo, dizendo que Jesus não vai voltar, porque elas se esqueceram que a palavra disse que haveria o fim do primeiro céu e a primeira terra, e aconteceu. Agora a mesma palavra está dizendo que esse céu que existe e essa terra que existe agora também está entesourada, está preparada, reservada para o juízo de quê, gente? Do fogo. Quem está aí? Continue. Esse fogo é a grande tribulação. Esse fogo que vai destruir tudo, ele começa com a grande tribulação. Pastor, nós não vamos escapar disso só se você for arrebatado ou raptado, que é o rapto e o arrebatamento. Quem está aí? Eu vou tentar chegar lá hoje. Vamos ver se a gente consegue. Continue. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Tem gente que está dizendo assim: Patrícia, Carlos, está demorando demais, isso não vai acontecer não. Só que essas pessoas se esquecem que o tempo para Deus não é igual ao tempo para a gente. Quem está aí? Quem está ligado? Quem está aí? Quem está ligado? Faz assim, faz uma bola aí para mim assim no ar. Essa bola é a terra. Todo mundo que está dentro da terra está sendo governado pelo tempo de 24 horas. Aqui, todo mundo que está dentro do planeta Terra, ele está sendo governado por, o tempo passa para ele em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos e milênios. Tempo. Quem está entendendo? Todo mundo que está aqui está sendo governado pelo tempo. Amém, gente? Só que se você sair da terra, se você sair do planeta para fora, lá não é o tempo daqui. Lá é o Kairos, é o tempo de Deus, é diferente do Cronos, o nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos, ou o Kairos. O que é o Kairos? Pedro está dizendo que no Kairos, um dia, lê lá, um dia e 1000 anos é como um dia. Uau! O que significa? Que quem sai do planeta Terra, morre e saiu desse tempo, o tempo para ele não está passando do mesmo jeito. Por exemplo, o apóstolo São Pedro morreu tem 2000 anos, não é isso? Mais ou menos 2000 anos, 2000 e pouquinho que Pedro morreu. Mas quando ele morreu, que ele saiu do Cronos para o Kairos, no Kairos tem quanto tempo que ele morreu? 2 dias. Está demorando? Mas para mim, que estou no Cronos, tem quanto tempo, Marli? 2000 anos. Mas para quem está no Kairos, foi ontem. Sabe que dia que Jesus morreu na cruz por você? No Kairos? Ontem, anteontem. Hoje não fez 3 dias ainda que Jesus morreu por você na eternidade. Mas no meu tempo tem 2023 anos. Quem está aí, gente? Então não fica achando que está demorando. Agora imagina, a promessa que Deus te fez tem 5 anos. No relógio de Deus tem quanto tempo? Tem 5 segundos. Deus está olhando para você e falando: por que esse cara está dizendo que eu estou demorando? Porque para Deus um dia é como 1000 anos, mas 1000 anos é como um único dia. Quem está aí? Então olha para o irmão do lado e diga assim: você precisa entender essas coisas. Deus não está demorando coisíssima nenhuma. Ele está dando tempo para que a humanidade se arrependa, porque Ele não quer que ninguém se perca. Quem está aí, gente? Por isso que quando eu faço alguma coisa errada, tem o mesmo poder. Por exemplo, eu acendi uma vela para um espírito maligno tem 5 anos e falei com o demônio assim:
Ô entidade maligna, eu estou te entregando a minha vida sentimental na sua mão, eu quero ajuda para casar. E acendi uma vela lá para a entidade maligna. Tem quantos anos? Nesses 5 anos, passou uns 6 meses, eu me converti e vim para a igreja. E tem 4 anos e 6 meses, e 6 meses que eu estou na igreja. E a minha vida sentimental está toda amarrada. Aí eu fico assim para Deus: Deus, por que a minha vida não muda? Eu estou orando há 4 anos e nada acontece para mim. Aí o demônio que está no mundo espiritual, ou seja, não está no Cronos, está onde? No Kairos. Ele mostra para Deus a sua vela acesa. Por quê? Se 4 anos no mundo espiritual tem quanto tempo, Fabinho? 4 minutos? Ela ainda está acesa. Ela apagou e desapareceu no mundo nosso, mas no mundo espiritual ela continua lá acesa. E o diabo disse: o senhor não pode ajudá-la nessa área, porque ela me entregou essa área para mim tem 4 minutos, eu ainda estou com o despacho dela acesa. O pecado que você cometeu, que você está achando que tem 10 anos, por que ele está te amarrando e te atrapalhando? Porque se você não pedir perdão e não lavar no sangue de Jesus, ele não desaparece. Ele fica interrompendo as suas bênçãos no mundo espiritual. Quem está aí, gente? Quem está ligado? Você precisa entender os mistérios do mundo de Deus. É por isso que nós não podemos. Temos que aprender, porque conhecereis a verdade, é verdade. E não podemos dar ouvidos ao que os escarnecedores. O que Paulo está dizendo é: quem está dizendo que ele está demorando, não conhece essas leis, não reconhece essas leis, por isso que ele acha que ele está demorando. Continua. Vamos ler o 8 para a gente ler direitinho o 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Diga para o seu irmão: você não pode esquecer disso. Dá uma cutucada nele, diga: você não pode esquecer disso. A semente que você plantou o ano passado não nasceu, porque para Deus acabou de plantar, vai nascer. Aquela oferta vai ser honrada, Deus vai lembrar da sua oferta, vai lembrar do seu jejum, vai lembrar do seu sacrifício. Deus não vai se esquecer de nada, ainda que pareça que está demorando. Quem está aí, gente? Quem está ligado? Então olha só, não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Continue. Não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, Deus não fica assim, fazendo hora para cumprir a promessa, não. É porque existe um tempo que está sendo passado aqui e lá. Quem está aí? É por isso, Deus não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Está cheio de gente, pastor André, achando que Deus está demorando. Deus está demorando demais. Não, quando chegar você vai ver, vai ser a hora certa, o momento certo, o dia certo, da forma certa, da maneira certa. Quem está aí, dá um glória a Deus. Diga para o irmão: Deus não está demorando. Diga para ele: ele chega na hora certa. Dá um glória a Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente, longânimo é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento. Por que Deus está tendo paciência? Porque tem coisa que, se Jesus voltasse ontem, você tinha ficado. Pecados que você carrega, fragilidades e fraquezas, que olha para mim, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou seu amigo, seu pastor até o fim. Estamos juntos, compreendeu? Estou nem aí para, assim, estou aí em oração por você, mas isso não me afeta em nada. Se você ainda bebe uma cachaçinha, se você está casado e tem outra mulher na sua vida, ou outro homem, e eu não consigo me livrar dessa paixão, pastor, o que eu faço? É um fogo que me queima. Tem que apagar esse fogo, irmão. Mas isso é da sua conta. Olha para o irmão do lado e diga: isso é da sua conta. Olha para mim, eu não vou brigar com você, não vou fazer nada. É você que tem que lutar para se aperfeiçoar, para quando Jesus voltar você subir com ele e não ficar. Senão você vai ter passado uma vida inteira dentro da igreja, e quando Jesus voltar você não vai, porque você não consertou. Por isso que a Bíblia está dizendo: ei, Deus não está demorando não, Ele está tendo paciência para ver se você se arrepende. É isso que Pedro está dizendo. Ele não está demorando não, é porque Ele está tirando esse espírito de rancor de dentro de você, essa mágoa que você não se livra dela. Ele está tendo paciência para ver se você já imaginou se Jesus voltasse o ano passado. Misericórdia, pastor. Você já imaginou
Nós já passamos por tantas coisas, irmãos, que tem hora que eu digo: Deus, obrigado, porque o Senhor teve paciência. Se eu tivesse voltado naquela fase, eu tinha ficado, eu tinha rodado. Olha para o irmão e diz: é ou não é? É aquela fase doida da gente, que aparece um amigo doido, te arrasta para uns trem doido, e você não percebe, você vai esfriando. O que Deus está tendo com você, Vinícius? Paciência. Ele está tendo paciência com você, Fabrício. Por quê? Porque Ele sabe, Ele quer ver você no céu. Quem está aí, gente? E aí, para que você não se perca, Ele está deixando esse tempo, porque tem coisas na vida da gente que, se Jesus voltar hoje, a gente vai ficar por causa delas. Então, quanto a mim e a igreja, irmãos, fica tranquilo, fica em paz. Você não precisa de mais um peso na sua vida, mais uma cobrança na sua vida. Eu não estou aqui para isso, eu estou para te fortalecer, para te ajudar e te orientar. É você que tem que consertar isso. Olha para o irmão do lado e digo: isso é da sua conta, isso é da sua conta. Quem está aí? Se eu te encontrar no boteco ali tonto, eu vou vomitando, eu vou te pegar, vou falar: vem cá, irmão, vamos para a igreja, e vou te dar um banho, vou te trazer para cá, e acabou, sem julgamento. A pastor não vai me julgar, não, vai me expulsar. Não, não, meu amigo, você já está ferrado, eu ainda vou te expulsar da igreja? Você já está, eu ainda vou brigar, o pastor ainda vai brigar com você? Não, meu amigo, eu vou te dar a mão e vou te falar: olha, vamos mais um dia, quem sabe hoje vai ser o dia da sua libertação disso. Quem está aí, gente? É a paciência de Cristo. Olha para o irmão e diga: essa é a paciência de Cristo. Aleluia. Deus está sendo paciente com a gente. Continue. Ele virá, entretanto, como ladrão. Como que ele vai vir, gente? Aí é que é o problema. Jesus não vai vir igual polícia. Fala com seu irmão: Jesus não vai vir como polícia. Tem sirene de polícia aí, João? A polícia, quando chega, eu não sei como é que a polícia quer prender ladrão. Ela vem prender o ladrão lá no Paulo VI, a gente ainda está escutando ela aqui: tá chegando, tá chegando, tá chegando. Corre que eu estou chegando, corre que eu estou chegando, corre. A polícia pega alguém de surpresa? Olha aí. Pergunta para o senhor: a polícia pega alguém de surpresa? Você está aqui fazendo a bandidagem, ele já está lá no Paulo VI vindo e cantando. Como é que ele canta, João? Vai lá. Corre que eu estou chegando! Não é assim? Aí Jesus falou assim: eu não vou vir igual polícia. Pergunta para o seu irmão: como é que ele vai vir? Ele está dizendo: eu vou vir como ladrão. Como é que o ladrão vem? Você pode chegar em casa agora e a sua casa está arrombada, tudo revirado, e você vai ficar assim: por onde esse cara entrou aqui? Você vai ficar chorando, falando assim: como é que eu não adivinhei que ele vinha hoje? Não é assim? É, porque o ladrão não avisa, vem de surpresa, numa hora que você não pensa. Jesus está dizendo: eu não sou ladrão, mas eu vou vir como ele vem. Compreende, gente? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, as obras que nela existem serão atingidas. Muda essa tradução só um pouquinho para mim. Está dizendo de fogo, de serem queimadas. No entanto, o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão. Então, esses céus e essa terra vai fazer o que com ela, gente? Vai desaparecer de novo, igual foi o primeiro. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, as estrelas derreterão, que são os elementos, e a terra e tudo que nela houver, nela ficará exposta. Continue. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta. Ele está dizendo assim: se a grande tribulação vai dar início à destruição de tudo, e vai acontecer isso tudo que eu estou te falando, que tipo de pessoa você deve ser hoje? Pergunta para o seu irmão: o que eu devo ser hoje? Como eu devo ser? É essa a pergunta. O que eu tenho que fazer hoje para me escapar disso tudo? É isso que ele está dizendo. Sabendo que isso tudo vai ser destruído, que tipo de pessoa é necessário que você seja hoje? Aí ele diz: viva de maneira santa e o quê? E piedosa. Santo é separado,
A palavra santo significa separado. Está tendo bagunça ali, você sai para cá. Está tendo trem ali, você não se mistura. Você se mantém puro, mente pura, coração puro. Tem fofoca, você sai da fofoca. Tem briga ali, você está falando palavrão, você foge. Santo, separado. Você vai se separando, correndo. Tem intriga, você sai fora. Panelinha, você não está dentro dela. O cara começou a falar mal. Não, aqui eu não quero ouvir isso não. Lembre-se, isso é a sua eternidade que está em jogo. E seja piedoso. Alguém precisou de ajuda? Estende a mão. Alguém precisou de misericórdia? Dá misericórdia. Precisou de perdão? Dá o perdão. Precisou de amor? Dá amor. Ele está dizendo, é assim que você deve se preparar para esse dia, para que ele não te pegue de surpresa. Quem está aí? Continue. Eu acho que até aí. Vivendo de maneira piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então o fim da grande tribulação, o que ele está dizendo aí, que o céu vai ser destruído, isso é o fim da grande tribulação. Então a grande tribulação, ela começa e ela vai ficando cada vez mais grave, cada vez mais severa. E o fim da grande tribulação é isso. Então as pessoas que estão dentro da grande tribulação, a maioria delas vão perecer, a grande maioria. Porque se ficar com Jesus está difícil hoje, imagina na grande tribulação. Se você não consegue, por exemplo, quinta-feira, foi lindo o que Deus fez. Nós fizemos o meu pastor no meu lar, e nós transmitimos pela rádio. Eu fiz a oração pelos lares, a oração de cura divina. Meu Deus, como Deus operou. Mas você poderia ter sido um missionário. Você poderia ter estado na casa de alguém. Não tinha muito o que fazer. Era só estar lá, pegar o óleo e ungir a pessoa. Porque eu estava fazendo tudo pelo rádio. Nós atingimos milhares de pessoas, mas ainda faltou tanta gente. Você poderia ter ajudado. Então se agora, na época da graça, que está tudo fácil, você não está conseguindo servir a Deus, está cansado demais, está preso demais, está trabalhando demais, está com dificuldade demais. Imagina quando todo o mundo estiver pegando fogo pela grande tribulação. Como é que você vai conseguir? E se você não fizer depois, você vai perder até aquilo que você já tem, que é a sua salvação. Por isso que você tem que fazer de tudo, fazer tudo o que é necessário agora, porque mais tarde vai ser muito difícil para todos nós. Quem está aí? Quem está ligado? Quem está aprendendo alguma coisa hoje? Então vamos lá. Pastor, quando é que começa a grande tribulação? A grande tribulação, agora eu entro no livro, mas eu não vou ficar dando para você os capítulos, porque eu sei que você vai ler isso em casa. A grande tribulação, ela vai durar 7 anos. Quantos anos? Olha para o irmão e diz: 7 anos. Como é que eu sei que a grande tribulação vai durar 7 anos? Porque são 7 anos que está faltando, que ficou aberto no relógio de Deus, ficou parado no relógio de Deus. É isso que eu vou estudar no livro com você. Esses 7 anos que falta, ele é dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Esses 7 anos, o governo vai ser já do mal, do anticristo. Não vai ter nada com Jesus, nada com a igreja, nada. O anticristo é que vai governar os últimos 7 anos. Pastor, aonde está escrito isso? Vamos estudar então aí no livro. Daniel, capítulo de número 9. Põe para mim, fazendo favor. Gente, tem alguém aprendendo? Tá ruim ou tá bom? Se quiser a gente para aí. Daniel, capítulo de número 9, por favor. No livro é a página 17. Quem tem o livro, página 17. Daniel capítulo 9, verso 20. Pastor, me explica então agora como é que o senhor sabe que está faltando uma semana de 7 anos, ou está faltando 7 anos. Então é isso que eu quero explicar para você agora. Falava, Daniel capítulo 9, verso 20. Falava eu ainda. Vocês querem que acende a luz? Dá para ler aí? Eu já deixei assim porque você olha só para mim, né? Fica focado aqui. Falava eu ainda
e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava ainda em oração, quando o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Para quem foi revelado o mistério dos últimos dias? O mistério dos últimos dias foi revelado para o profeta Daniel. A escatologia, que é o estudo do fim, foi revelado primeiro para Daniel. Não está em Apocalipse, está em Daniel. Daniel estava preso na Babilônia junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Daniel teve uma visão, só que ele não entendeu a visão. Como ele não entendeu a visão, o que Daniel fez? Ele começou a orar e pedir a Deus que lhe ensinasse ou esclarecesse para ele aquela visão. E ele estava dizendo assim: eu estava orando na hora do sacrifício da tarde, ou seja, 3 horas da tarde, eu estava orando, quando de repente o anjo Gabriel chegou e me tocou. Eu olhei para ele e ele me disse: Daniel, você é um homem muito amado, eu vim para fazer você entender a visão. Quem está aí? Então veja só, o assunto era sobre os últimos. Daniel estava orando para saber por que ele estava preso na Babilônia, para entender a visão. Aí o Gabriel chegou para explicar para ele. Continue, por favor. Aí ele começa a dizer assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, ou seja, sobre Jerusalém. Essas 70 semanas fará cessar a transgressão, essas 70 semanas vai dar fim aos pecados, essas 70 semanas vai expiar a iniquidade, em 70 semanas vai ser trazida a justiça eterna, vai selar a visão e a profecia, vai ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Volta para mim o 24. Então, o que Daniel queria entender, Fabinho? Ele queria entender a visão. Aí o anjo Gabriel fala com ele, não só porque ele estava preso na Babilônia, mas fala com ele o que ia acontecer no fim. E o anjo Gabriel diz assim: Daniel, daqui a 70 semanas o pecado vai ser destruído, a iniquidade vai ser destruída. Daqui a 70 semanas vai ser ungido o Santíssimo, ou seja, o Rei, o Messias, ele será ungido como Rei e vai ser ungido eternamente. Daqui a 70 semanas a visão será completa e tudo vai estar resolvido. Quantas semanas? 70. Quem está aí? Aí olha para mim. Quanto tempo tem que Daniel viveu? Daniel viveu pelo menos, não estou aqui com um número exato, mas mais de 1000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Só que Cristo veio já tem 2023 anos. Como é que em 70 semanas tudo seria resolvido? Entenda, a primeira coisa que você tem que entender: essas 70 semanas não são semanas de dias. A semana para a gente conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma semana, ok? Essa semana é semana de anos. Então você conta 7 anos e dá uma semana. Conta mais 7, dá 2 semanas. Então são semana de anos, segundo Números 25. São semana de anos. Então, são quantas semanas? 70. Então, são 70 vezes 7 anos. 70 vezes 7 anos dá quantos anos? Faz a conta. 70
semanas. Já que é anos, são 7 anos para dar uma semana, então são 70 vezes 7. Dá quantos? 490 anos. Então o que o anjo Gabriel falou com Daniel? Aliás, Daniel viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, tá? Eu refresco a memória aqui. Cerca de 500 anos antes de Cristo, no Império da Babilônia. Então, olha para mim. Se 490 anos tudo seria resolvido, por que não resolveu? Presta atenção, ele vai continuar dizendo, verso 25: sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o príncipe, até o ungido, até Jesus Cristo, passará quantas semanas? 7 semanas, mais 62 semanas. Opa, eu já tenho uma data. Olha o que ele falou com Daniel: até que o Messias chegue, que o Cristo chegue, que o Messias chegue, vai passar 7 semanas, mais 62. 7 com 62 dá quantos? Ô gente, vai lá, gente. 7 com 62. Isso, para fora. Quantos? Então, quando Jesus apareceu na terra, quantas semanas das 70 tinha passado? 69. Só faltava uma semana. Uma semana que significa 7 anos. Então, quando Jesus apareceu, que ele veio ao mundo, que o príncipe chegou, tá vendo lá? Que o ungido chegou, que Jesus apareceu. Quando Jesus começou o seu ministério, a profecia de Daniel estava se cumprindo e passaram-se 69 semanas. Então, quando Jesus começou o ministério dele com 30 anos, dali a 7 anos, uma semana, tudo era para estar sido resolvido. O pecado seria extinguido, tudo, o diabo era para ter sido destruído, tudo iria acabar. Pergunta para o seu irmão, por que não acabou? Não acabou porque o relógio de Deus estava assim, ó. Quando ele ia começar a contar a última semana, o relógio parou. Pergunta para mim, por que ele parou? Porque João capítulo 1, verso 11 diz assim: Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, nós iríamos pegar fogo, nós não estávamos na lista de quem ia ser salvo. Então, se os judeus tivessem aceitado Jesus, ia passar 7 anos e tudo estava resolvido. Só que quando Jesus começa o ministério, em vez dos judeus aceitarem, eles não aceitam. O que Deus fez? Deus parou o relógio faltando 7 anos ou uma semana. O relógio ficou parado e abriu-se uma porta chamada graça. Aí Jesus diz assim: todo aquele que nele crê não vai perecer, será salvo. Olha para o irmão e diga: a porta da graça foi aberta naquele dia e milhares estão passando por ela. Quem está passando por essa porta chamada graça? Levanta a mão, quem está passando por essa porta chamada graça? Só que olha para mim, o relógio está parado. Faz assim, todo mundo, para o relógio. Vamos lá, gira assim, ó. Para o relógio parou. Falta quantas semanas? 7, falta 7 anos. Quer dizer, falta uma semana. Falta quanto tempo? 7 anos, o relógio parou. Quando o relógio parou, Deus abriu a porta para nós entrarmos. Nós não somos judeus, mas estamos sendo salvos pela graça. Quem está aí, dá um glória a Deus. Só que a Bíblia diz que quando o último de nós passar, essa porta vai o quê? Ela vai fechar. Ai, ai, ai. Pergunta para o seu irmão, quando essa porta vai fechar? Por que Deus te perdoa hoje? Graça. Por que Ele não vê os seus defeitos? Graça. Ele está te dando um favor que você não merece. Por que Ele está te aceitando do jeito que você vem e Ele te aceita? Graça. A porta da graça está passando. Só que olha o que diz Romanos 11, 25. Põe para mim, por favor, rapidinho. Olha o que diz Romanos 11, 25. Depois a gente volta para Daniel. Romanos 11, verso de número 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para não sejais presumidos em vós mesmos. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado
a plenitude dos gentios. Por que que Deus endureceu o coração de Israel? Para você entrar. Se Israel tivesse aceitado, eu não entrava. Ele endureceu o coração daquele povo. Eles não reconheceram Jesus como filho de Deus, ou como um judeu, como Messias, como príncipe, como rei, e abriu a porta da graça. Só que nós estamos passando. Fala com o seu irmão, nós estamos passando. Deixa eu ver o que diz no 26, por favor. Assim que todo... perdão, volta lá. Quero que até que haja entrada a plenitude dos judeus. Olha o 26. E assim todo Israel será salvo. Ou seja, quando entrar o último de nós, essa porta chamada graça vai o quê? Faz assim comigo, ela vai fechar. E a atenção de Deus vai voltar para quem? Para os judeus, e os judeus serão salvos. Eles estão nos ajudando para que a gente seja salvo. Por isso devemos honrar e abençoar a nação de Israel. Mas por que vocês amam Israel desse jeito? Porque se eles tivessem aceitado, eu estava no fogo. Compreende? Jesus era um judeu, um israelita. Jesus é a nação dele, é o povo que ele escolheu. E ele escolheu sabendo que esse povo aguardaria até a salvação do resto do mundo. Quem está aí, gente? Agora pergunta para mim assim, pastor. Vamos lá, todo mundo diga, pastor. Quando essa porta fechar, o que vai acontecer? Essa porta vai fechar exatamente no dia em que Cristo fizer o rapto dos escolhidos. Quem está aí? Ou seja, muitos foram chamados, milhares de nós foram salvos, batizados nas águas, e estamos dentro das igrejas, mas poucos serão. Por que poucos serão escolhidos? São aqueles que estão vivendo uma vida piedosa, santa, longe de confusão e servindo o próximo. Quando Jesus vê que é o momento da última semana começar, dos últimos 7 anos, da grande tribulação começar, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para você, Carlos, e vai dizer: o Carlos me serviu, o Carlos passou tristeza, dor, mas não me negou, ele foi fiel, eu não vou deixá-lo passar pela grande... O que ele vai fazer? Ele vai tirar você e levar você para uma festa de casamento. É a união de Cristo e os vencedores. Quem é vencedor, dá um glória a Deus. Ele vai dar uma festa. Agora pergunta para mim, quanto tempo essa festa vai durar? Vai lá, gente, pergunta para mim, quanto tempo essa festa vai durar? Quantos anos aqui vai ficar a tribulação? Então a festa lá em cima é quanto tempo? 7 anos. Quem pegou? Dá um glória a Deus. Então quem for levado entra para uma festa de casamento de 7 anos. Quem fica na terra entra por uma grande tribulação de 7 anos. Quem está entendendo? Pastor, o que eu faço para que eu seja levado? Primeiro, tem que ser batizado nas águas. Quem crê e for batizado, batizei, estou resolvido? Não, agora você tem que viver uma vida conforme o Evangelho. Tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Você tem que abandonar o pecado. Agora você precisa ser fiel. Agora que a luta vai começar, porque você vai lutar contra a sua carne. E principalmente você vai usar a sua vida para ajudar o seu próximo. Qual é a recompensa que eu tenho de ajudar você? Não é nessa terra. Nessa terra eu tomo o nome de tudo quanto é coisa. Enquanto eu estou aqui pregando, eu tenho o nome de tudo que você possa imaginar. Nesse momento, assim como eu estou pregando a verdade, deve ter milhares falando mentira a meu respeito, para tentar tirar alguém do Evangelho, desviar, aquilo não vale nada, aquilo não presta, aquilo é um ladrão, aquilo... E eu estou aqui aguentando. Pastor, mas por que o senhor aguenta? Porque a minha recompensa e a sua não é aqui. Ela vai acontecer na hora que Jesus levar a gente para o arrebatamento. Aí a Bíblia diz que Ele vai dar recompensa por todo o serviço prestado no reino de Deus. Vai começar a recompensa. Primeira recompensa, você está livre da grande tribulação. Você está livre dela. Porque quando Jesus, num abrir e fechar de olhos, Ele tirar os vencedores da igreja, vai levar a igreja inteira? Não, vai levar os... Olha para o irmão e vê se ele tem cara de vencedor na igreja ou fracassado na igreja. Tem gente que está aqui, mas não é vencedor. Ele não venceu a prostituição, ele não venceu a mentira, ele está aqui,
mas ele não venceu a preguiça, ele não venceu o desânimo, ele não venceu a infidelidade. Ele está aqui, mas ele não é vencedor. Ele batizou nas águas, mas ele não é um vencedor aqui dentro. Então esse tem que ficar aqui para amadurecer. O que a Bíblia diz que vai amadurecer ele? 1 Coríntios 3 diz que ele vai ser amadurecido pelo fogo da tribulação. Fala com o seu irmão, se você não ficou esperto na graça, vai ficar esperto na tribulação. Quem está aí? Dá uma glória a Deus. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que quem vai ser levado é o cara que amadureceu. Eu vou brigar com você. Não, vou brigar não, te amo. Mas ele falou mal. Não, quem tem nada de falar mal não, ele é meu irmão. Não, mas aquele ali não presta. Não, tem nada disso do pré. Eu sou maduro, então eu não vou precisar ficar aqui. Mas o crente que batizou, mas não amadureceu, está cheio de intriga, cheio de fofoquinha, cheio de nhanhanhã, está verde, é crente, mas está verde. O que a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,10? Que o fogo da tribulação vai amadurecer ele. Quando você vê o chicote comendo, fala com o seu irmão, quando você vê os muçulmanos tomando conta de tudo, você sabe como é que os muçulmanos vão lidar com os crentes? Pergunta para o seu irmão, como? Você já viu lá como é que eles fazem lá no... Eles põem você num macacão laranjado, já viu? Pega um facão sem corte, enferrujado, pega você na frente das câmeras e diz assim: ou nega Jesus, ou morre. Se você negar Jesus, você perde a salvação e vai para o inferno. Pastor, mas eu fiquei aqui, eu ainda sou salvo? É, claro que é, você só está verde. Agora Deus vai deixar a tribulação te amadurecer. Quem está aí? Ele vai te pegar, um dos braços do anticristo, não... Essa religião vai tomar o mundo. Na Europa, eles já contaminaram a Europa, não tem mais fé. Viaje para você ver. A Europa esfriou completamente, porque eles já estão entranhados em tudo. Sabe o que vai acontecer? O braço do anticristo, o anticristo é um líder mundial. Assim que Jesus tirar a igreja, os vencedores, ele entra em cena, o anticristo. Quando ele entrar em cena, a Bíblia diz que começou 7 anos de tribulação, divididas 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio para o mundo vai ser de paz e tranquilidade. Para a igreja não. A perseguição dele é contra a igreja não vai ter 1 minuto de paz na grande tribulação. Quem está aí? Vocês sabiam disso, né? A igreja não terá 1 minuto de paz na grande tribulação. Os 3 anos e meio inicial vai ser de paz para o mundo, para enganar o mundo. Porque esse anticristo, o que ele vai fazer? Vocês estão comigo, gente? Esse anticristo, ele vai fazer, por exemplo, existe um banco chamado BRICS. É BRICS? Como é que chama? Cadê os econômicos? Pessoal da economia. Banco BRICS. Brinks. Sabe o que esse banco é? Ele é um banco que quer unir a economia mundial, fazer uma mesma moeda, tirar a inflação dos países, fazer todo mundo ter o poder de compra. Sabe o que o anticristo vai fazer na grande tribulação? Nos primeiros 3 anos e meio, não importa se você trabalha ou não trabalha, se você está desempregado ou empregado, você não vai passar fome. Elon Musk tem um plano guardado, que é o plano para extinguir a fome mundial. Ele faz parte de todo esse sistema já que está sendo preparado, Elon Musk. E o que ele vai fazer? Uma das coisas que o anticristo vai fazer é acabar com a fome mundial. Você vai estar desempregado andando de carro. O ímpio lá fora. Não tem problema você estar desempregado, não. Você tem direito a ter comida, a ter carro, a ter vida. E ele vai fazer isso. Quem está aí? Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que vai ter falsa paz. 3 anos e meio de falsa paz para quem está lá fora. Mas quem é da igreja sabe que o arrebatamento aconteceu. E que se você se envolver com isso, você perde a sua salvação. Então ele vai colocar o número da besta. O que é o número da besta? É o número de um homem, 666. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz negócio se você não estiver inserido nesse sistema da besta. Você é crente, não foi arrebatado, mas sabe que Jesus está voltando, que Jesus está chegando. Você sabe que daqui a 7 anos Jesus chega e você tem que esperar 7 anos. Você tem que aguentar 7 anos. Mas se você colocar o número da besta, já era. Então para você a coisa vai ficar muito séria. Quem está aí, gente? Muito, mas muito séria mesmo, muito séria mesmo. Eu vou voltar em Daniel para você ver o que vai acontecer nesses 7 anos. Como que o anticristo vai governar o mundo? Ele vai governar o mundo de uma maneira. Isso pode acontecer, irmãos, nos próximos 7 anos.
Se Jesus buscar os crentes separados agora, vai acontecer nos próximos 7 anos. Tudo que você leu em Pedro vai começar a acontecer. Quem está aí? Estou te ajudando ou estou te atrapalhando? Quem está entendendo? Pastor, esses sinais é o que? São os sinais do fim dos tempos, é o que vai acontecer a seguir. Daniel, volta para mim, Daniel capítulo de número 9, verso 26 agora. Depois das 72 semanas será morto ungido. Passou quantas semanas? 62 mais 7, né, que são 69. Olha, depois das 62 semanas será morto ungido. E já não estará, ou seja, Jesus já foi morto. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Jerusalém já foi destruída. 70 anos depois que Cristo foi morto, Jerusalém foi destruída. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. A única coisa que falta ali é um terremoto que vai acontecer, e vai acontecer que aonde está Jerusalém, o lugar que está o templo hoje, lá que está o templo dos muçulmanos em cima do Monte Moriá, vai acontecer uma inundação. Essa profecia é a única que não se cumpriu ainda e vai se cumprir. Então, ele está dizendo, haverá guerras e desolações até o fim. Continue, por favor. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. O anticristo, assim que os vencedores for tirado, ele vai fazer uma aliança com muitos. Durante quanto tempo? Olha lá, quanto tempo? 1 semana é quanto tempo, gente? Ele vai fazer a aliança de 7 anos, que é a grande tribulação, o anticristo. Na metade da semana, metade de 7 anos é quanto? Na metade da semana, o que é que ele vai fazer? Ele fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pastor, traduz. Eu estou com pressa por causa do horário. Os vencedores saíram, o anticristo aparece, com um sistema global. Primeiro, nos 3 anos e meio, ele vai fazer uma aliança de 1 semana, ou seja, de 7 anos. Mas só que essa aliança só vai durar 3 anos e meio, porque na metade dela, ele olha para todos os pastores e para os judeus que estão fazendo o sacrifício e diz assim: agora está proibida a oferta no altar, está proibido o sacrifício, está proibido dar dízimo, está proibido dar oferta. Por que o anticristo não quer que dê dízimo, nem oferta, nem sacrifício de manjar? Ele não quer que faça mais nada, porque ele sabe que todas as vezes que um crente vem ao altar oferecer o dízimo e a oferta, o Senhor Deus Celestial desce para poder receber. Quem está aí, dá um glória a Deus. Todas as vezes que alguém vem ao altar oferecer uma oferta, o Pai Celestial desce para receber. O anticristo quer que Deus desça na terra. Então o que ele vai fazer? Ele manda parar as ofertas, os sacrifícios no mundo inteiro. Quando ele faz isso, os judeus descobrem: esse aí não é o Messias, esse cara não é do bem. E aí começam os últimos 3 anos e meio em que ele se revela, e tudo aquilo que você leu do apóstolo Pedro começa a se cumprir. Tribulação e sofrimento como jamais houve na face da terra. Quem está aí, gente? Eu estou te dando um retrato que eu nem sei se você está entendendo. Cristina, deu para entender? Mais ou menos, né? Eu estou te dando um retrato pobre de tudo que vai acontecer daqui para frente. Tem orações que Deus não está respondendo porque elas interferem no interesse maior divino. Se o seu pedido não interfere nessa ação global que vai acontecer, ok. Mas tem pedido que você faz que vai contra ao que já está determinado e vai acontecer. Quem está aí? Então não tem jeito dessas coisas deixarem de acontecer, elas vão acontecer. A tribulação, então, por que está tão difícil servir Jesus? Eu sou de uma temporada, de uma época em que os crentes, numa noite de domingo como essa, estariam todo mundo na igreja adorando, servindo, e independente se está recebendo bênçãos ou não, eles queriam adorar a Deus. Mas por que está tão difícil? Porque a geração que nasceu de 1990 para cá, pergunta para o seu irmão: você é da década de 90 para cá, de 2000 para cá? De 90 para cá. Fala com o seu irmão, pega na mão dele e diga assim: a geração de 90 para cá
Essa geração de 90 tem quantos anos? É a pior geração que já pisou no mundo. E cada vez que nasce uma ninhada, ela nasce pior. Quem está aí? Ela nasce amante de si mesmo, desrespeitando pai e mãe, não respeita a autoridade, ela tem veneno na língua, o Deus dela é o ventre dela, os demônios estão dominando a última geração, porque é a geração que vai servir o anticristo nos seus interesses. Os crentes antigos, para tirar um crente de uma igreja, meu amigo, você matava e ele não saía. O cara era firme, batizado no Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo estava dentro das igrejas, porque era uma geração passada, que não foi a geração ainda da volta de Cristo. Nós somos a geração da volta de Cristo. Por isso está tão difícil pregar o Evangelho. Eu sei que está difícil. Não importa o que aconteça. Os sinais que acontecem nessa igreja hoje, se acontecesse de 90 para trás, meu amigo, o mundo inteiro estava aqui dentro. Mas hoje eles não ligam, porque a geração da internet, por que está evoluindo? Porque a internet vai dominar a cabeça de todo mundo. De todo mundo. Ela está assumindo o lugar do próprio Deus na vida dos homens. Quem está aí? Por isso que está tão difícil. Por que o senhor está pregando isso? Primeiro, para você consertar a sua vida. Isso é você e Deus. Tem que consertar, conserte. Segundo, comece a trabalhar para Jesus. Por quê? Porque todas as pessoas que vão ser arrebatadas são as que trabalham para Jesus. O último texto que eu vou ler vai ser esse. Se você não está trabalhando para Jesus, é salvo, mas não serve a Jesus trabalhando para Ele, você não faz parte dos primeiros que serão arrebatados. Não importa o que você faça, ou quem você seja. Mateus 24:40, olha o que Jesus disse. Eu termino aqui. Então, diga comigo, então, 2 estarão no campo. Repete isso, 2 estarão no campo. Quando Jesus voltar, Ele está dizendo assim: quando eu voltar, 2 estarão no campo. O que é que eles estão fazendo no campo? Quem vai para o campo vai para quê? Para trabalhar. Um será levado. Se você não está no campo, na seara, no reino de Deus trabalhando, você já não está na lista de quem vai ser levado. Pegou? Quem está aí? Quem está aí? Levante a mão. Olha para o irmão e diz: você tem que trabalhar para você e 2 vezes mais para Deus. Pega as suas 24 horas, divide por 3, dá 3 vezes 8? 3 vezes 8 dá quanto? 8 horas você trabalha para você, o resto você tem que servir a Deus. Sabe o que está acontecendo? A sua desculpa, respeitosamente eu te digo, Guilherme, vou te pegar como Cristo, posso? Respeitosamente você me diz assim: pastor, eu não fui fazer aquela visita que o senhor falou, que eu estava trabalhando. Você está mandando, cala a sua boca, pastor, porque eu estava ocupado, é por isso que eu não fui lá servir Jesus. Você coloca o seu trabalho como mais importante do que o trabalho que vai te dar direito à eternidade. Porque o seu trabalho te dá um salário no fim do mês, mas você se esquece que o trabalho para Deus vai te dar a eternidade. Eu vou dizer de novo, você sabe o que é a eternidade? Não tem fim. Agora, se alguém perde por causa disso, a eternidade de sofrimento também não tem fim. E Deus não está brincando. Existem pessoas que passarão a eternidade, o sofrimento de agora vai ser multiplicado pela eternidade toda. Olha o que o diabo diz para quem suicida: morre, que o sofrimento acaba. O desgraçado é tão mentiroso que ele diz assim para a pessoa que está sofrendo: se você morrer, seu sofrimento acaba. Aí ela se mata, e quando ela se mata, o sofrimento dela agora é eterno, porque ela não tem direito à salvação. Suicida não tem direito à salvação. Quem está aí? Então, meu amigo, não se engane, pelo amor de Deus. Pega a sua vida e viva ela por um pouco mais de papel moeda. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Você não precisa de dinheiro, você precisa de Deus. Se Deus estiver com você, tudo vai dar certo na sua vida. Agora você pode ter dinheiro e te nascer um câncer amanhã, nascer um câncer na cabeça de um filho, e você vai falar: o que eu vou fazer com esse dinheiro, se Deus não me ajudar? Agora, se Deus estiver com você, meu amigo, você vai saltar muralha, vai vencer guerras. Se Deus estiver ao teu lado, Ele multiplica um pouco, e com pouco você vai viver muito. Quem está aí, dá glória a Deus.
Existe uma eternidade nos esperando. Então eu estou te pedindo em nome de Jesus, aproveita as oportunidades. Quinta-feira vamos fazer de novo a grande comissão. Vamos ir para a casa das pessoas. E eu vou lá estar na rádio orando. Arrume uma casa, leve o óleo e fala: pastor, estou aqui para servir Jesus. Quanto que isso vai te custar? Vai te custar quanto? Vai te custar meia hora na sua semana. E vai render muito a eternidade para alguém. Quem está aí, gente? Olha, eu queria saber pregar o evangelho, mas infelizmente eu não sei. Eu queria saber dominar esse assunto de tal maneira que eu te convenceria a trabalhar para Jesus, mas eu não consigo. Eu peço ao Espírito Santo que toque no seu coração, porque Jesus disse: muita gente vai ser pega de surpresa, e vai ser uma surpresa horrível, porque não vai ter jeito. É igual a morte, quando você recebe notícia que alguém morreu, você fica assim: oh meu Deus, e agora? Mas aquele foi só a morte de uma pessoa. O dia que falaram comigo que seu pai morreu, foi a morte só do meu pai. Só que o dia que Jesus voltar vai ser milhões e milhões. Uns foram e outros ficou e acabou. Não tem mais o que chorar, não tem. Vai ter que enfrentar essa grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Quem está aí? Então eu estou te pedindo em nome de Jesus. Está desviado? Volta para Jesus. Está aí em casa agora me ouvindo? Volta para Jesus, correndo, dá tempo. Ele não quer que você se perca, por isso que Ele está tendo paciência. Está frio, busque a força de Deus. Eu aprendi a servir a Deus doente, cansado, querendo, não querendo, nervoso, com dinheiro, sem dinheiro. Se eu esperar as condições boas para servir Jesus, eu nunca vou servi-lo. Eu aprendi a servir a Jesus nas condições que eu estou vivendo. Não importa a condição, eu vou servir Ele. Se eu esperar o bom tempo, Ele nunca vai chegar. Eu tenho que começar do jeito que eu estou, da hora que eu estou. Não sou batizado nas águas, pastor, ainda nem aceitei Jesus. Então você está muito atrasado, porque quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê, não foi batizado, a Bíblia diz será condenado. Pastor, o senhor está sendo meio radical, não está não? Tanta gente te ouvindo. É melhor que você ouça a verdade. Eu posso ser fraco, eu disse outro dia, eu posso ser fraco, mas eu não posso ser covarde. Covardia é não falar com você a verdade. Covardia é esconder de você e deixar você pensar que você está certo. Não, nós não estamos certos. Todo mundo aqui tem luta, tem dificuldade, está lutando com um pecado. Você está lutando com um, eu estou lutando com outro. Todo mundo tem uma área de fraqueza que a gente está lutando. Mas isso não pode ser desculpa para a gente não servir a Deus e não nos preparar para a volta de Jesus.